Olá, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar seguimento ao nosso Rosas do Diálogo, nosso curso de atendimento fraterno, estudando hoje sobre a prática do atendimento. Vamos entender as formas e as fases do atendimento, se o ideal é atendermos em dupla ou individualmente, entender um pouquinho mais sobre a empatia, a capacidade de ouvir, dentre outros temas. Portanto, você está convidado a assistir conosco o nosso curso, mas eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos, estamos de volta no nosso Rosas do Diálogo, no nosso curso de atendimento fraterno, na nossa aula de número 7, estudando sobre a prática do atendimento, parte 1. Como nós já havíamos dito, nós vamos dentro dessa temática, nós teremos duas aulas, a de hoje e a próxima aula. Nós já tivemos 6 aulas, já estudamos sobre as noções gerais, conversando com o futuro atendente, o atendente fraterno, a metodologia do amor, ética espírita nas ações e o assistido. Então, com a nossa aula de número 7, vamos estudar sobre a prática do atendimento. O que nós vamos ver na aula de hoje? O objetivo, as formas de atendimento fraterno, as fases do atendimento. Será que eu devo atender em dupla ou sozinho? Vamos estudar sobre o acolhimento, o saber ouvir, a empatia, trazer atividades reflexivas para você e a nossa bibliografia. Vejam bem, então, vamos focalizar hoje no nosso estudo atitudes e posturas íntimas a serem adotadas pelo atendente durante todo o desenvolvimento do processo de atendimento fraterno pelo diálogo, como formas adequadas para as suas interações com o atendido. É muito importante para nós sabermos como nos comportarmos diante do atendido, que atitudes, que posturas íntimas eu devo ter na condição de atendente fraterno. Tudo é o conjunto, tudo é importante para o resultado do nosso atendimento. Se nós queremos que de fato seja um trabalho eficiente para nós e para o atendido, tudo tem que ser pensado, ponderado e refletido. Então, nós vamos trabalhar nesse momento as formas de atendimento fraterno. Como vocês sabem, quando nós colocamos a foto de um livro, de uma obra doutrinária, é com base nela que nós estamos trazendo esta parte do curso. Então, vejam, nós podemos classificar os tipos de atendimento feitos pela Casa Espírita em atendimento fraterno de recepção geral, atendimento fraterno de recepção específica ou recepção de apoio, atendimento fraterno pelo diálogo e outras formas de atendimento fraterno. Isso aqui é para nós percebermos que o atendimento fraterno, ele não ocorre única e exclusivamente no diálogo, embora seja essa a ideia costumeira que nós tenhamos. Mas vamos refletir. A todo momento, em todas as atividades que de alguma forma as pessoas nos acolhem, nos orientam, não deixa de ser um atendimento fraterno? Certamente que sim. Então é isso que a Neuza, autora do livro Atendimento Fraterno, traz para nós e nos faz refletir. Distinguem-se pela duração, pelo conteúdo objetivo, pelo momento, pela profundidade e circunstância. Ou seja, quando nós somos atendidos ali na recepção geral, não é o diálogo propriamente dito, mas nós não estamos sendo atendidos de forma fraternal, esperamos? Com certeza.
Quando nós estamos ali, quando ele coloca aqui, atendimento fraterno de recepção específica ou recepção de apoio. Aquelas pessoas que muitas vezes nos direcionam para uma determinada atividade, para um determinado estudo, que estão ali nos dando um assessoramento. Isso não deixa de ser um atendimento fraterno? Com certeza. Claro que a duração, o conteúdo, o objetivo, a profundidade, a circunstância se alteram, mas são sempre oportunidades que nós temos para atender fraternalmente, com carinho, com amor, com respeito àqueles que chegam à casa espírita. Então, atendimento fraterno de recepção geral. Vamos compreender um pouquinho mais o que seria este tipo de atendimento? Então, é o realizado logo que a pessoa adentra o ambiente do centro espírita. O atendente fraterno da recepção se empenhará em acolher fraternalmente a pessoa, identificando as razões e motivações em procurar a casa e lhe oferecer os recursos disponíveis segundo as necessidades. Ele apresenta um folheto explicativo das principais atividades, com seus dias e horários. Pode ser usado até mesmo um mural. Muitas casas espíritas optam por esta opção. O atendente da recepção geral deve estar informado acerca de toda a organização do centro, de todas as atividades desempenhadas pela casa. E vejam, isso ainda não é o diálogo fraterno, mas é um atendimento fraterno. Por quê? Porque essa é a primeira oportunidade de acolher e receber aqueles que chegam. É aí que eu vou entender um pouquinho para que tipo de atividade, de trabalho, de serviço nós vamos direcionar aquele coração. Então essa pessoa vai dizer, olha, eu gostaria de conversar com alguém, tem algumas dificuldades, aí nós vamos encaminhar para o diálogo. Olha, eu vim estudar, eu vim aprender, eu vim para uma determinada palestra, então eu vou direcionar. Olha, eu gostaria de saber como funciona a casa, eu estava passando por aqui, resolvi entrar, e nós vamos ali com aquele folheto explicativo ou no mural explicar um pouquinho como a casa funciona. Percebam que isso já é um atendimento fraterno de recepção geral, mas já é um trabalho muito importante para que a casa acolha bem e para que aquelas pessoas que adentrem a casa se sintam também abraçadas, acolhidas de forma fraternal e respeitosa. O atendimento fraterno de recepção específica ou recepção de apoio. Então, funciona como atividade de apoio para aqueles que foram encaminhados a alguma das atividades específicas, necessária em quase todos os trabalhos de atendimento ao público. Exemplo: atividades de recepção de apoio daqueles que solicitam o atendimento fraterno pelo diálogo e necessitam ser organizados. Igualmente no passe, na enfermaria, aos que procuram estudo ou trabalhar como voluntários. São aquelas pessoas que vão dar esse apoio exatamente no tocante às várias atividades que a casa oferece, no sentido de encaminhar, assistir, organizar as pessoas, por exemplo, que serão beneficiadas pela fluidoterapia, pelo passe. Elas não precisam ser organizadas, direcionadas, acomodadas, de forma a permitir que o trabalho aconteça da forma adequada. Então, precisaremos de trabalhadores para essa atividade, perfeito? E será exatamente algum desses profissionais, desses trabalhadores voluntários, que farão essa recepção específica ou de apoio. E temos também o atendimento fraterno pelo diálogo, objeto do nosso curso, destinado a pessoas que solicitam acolhimento para exporem de forma particular suas dificuldades pessoais de cunho emocional, moral, espiritual, ou que procuram orientação e encaminhamento para as suas questões individuais. Também destinado para os que chegam portando
algum grau de perturbação, sofrimento intenso ou desequilíbrio espiritual e necessitam de consolo e encaminhamentos espíritas. Então, esse é o atendimento fraterno, propriamente dito, conhecido mais fortemente nas casas espíritas, mas como nós estamos mostrando, há outras formas de atendimento, além do diálogo fraterno. Outras formas de atendimento. Vamos conhecer? Atendimento fraterno em forma de escrita, respostas a cartas enviadas à instituição, contendo uma variedade de solicitações de auxílio, vindo do Brasil e do exterior. Atendimento fraterno no lar de família e solicitantes, grupos de atendentes que orientam na implantação do Evangelho no lar dos requisitantes. Olhem aí outras formas de atendimento fraterno interessantes. Há casas espíritas que oferecem consolo, orientação de forma escrita. Recebem solicitações, como aqui muito bem colocada pela autora, não só do Brasil, mas do exterior, e através da escrita nós podemos orientar, podemos instruir com base na doutrina espírita e consolar esses corações. A implantação do Evangelho no lar, o trabalho de implantação do Evangelho no lar daqueles que requisitam as casas espíritas, não deixa de ser também um atendimento fraterno no lar dessas famílias solicitantes. Então, isso nós também poderemos colocar e alocar como uma das formas de atendimento fraterno. O atendimento fraterno a temáticas específicas, atendimentos continuados segundo as necessidades dos atendidos ou programados pelos setores da casa. No caso de perda de entes, traumas, dependência química, depressão, influência espiritual. Atendimento fraterno a sofredores desencarnados, que ocorre nas reuniões mediúnicas e com o amparo da espiritualidade. Ainda que não se tenha a tradição de considerar esse atendimento um diálogo fraterno, em muitos aspectos pode ser assim entendido. Então, trazemos aqui mais duas outras formas de atendimento. O que acontece nas reuniões mediúnicas, junto aos sofredores desencarnados, é um atendimento fraterno? É. Nós estamos ali acolhendo, nós estamos ali orientando, nós estamos ali apresentando uma luz no fim do túnel, muitas vezes, diante das dificuldades e das dores enfrentadas. A condição é que eles estão desencarnados e outros encarnados, mas não deixa de ser um atendimento fraterno. Muito boa essa colocação da autora do livro. E também atendimento fraterno a temáticas específicas, porque em função de situações mais delicadas, que exigem uma continuidade da assistência e do atendimento, nós também podemos considerar isso uma forma também de atendimento fraterno. Então, situações como dependência química, influência espiritual, depressão, são situações que exigem um acompanhamento normalmente da casa espírita. E é isso que nos coloca nesse momento a autora. Vamos agora abordar as fases do atendimento fraterno. E a base da nossa orientação neste momento é o livro também do mesmo nome, Atendimento Fraterno, mas agora do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Então, primeira fase, atender, que é expressar de forma indireta, não verbalmente, disponibilidade e interesse pelo ajudado. Responder, demonstrar por gestos e palavras compreensão por ele, correspondendo-lhe à expectativa pessoal. Personalizar, conscientizá-lo de que é uma pessoa ativa, com responsabilidade no seu problema e capaz de solucioná-lo. E orientar, saber avaliar com ele alternativas de ações possíveis, de modo a facilitar-lhe a escolha, que deve ser dele, do atendido, da ação transformadora. Então, aqui nós temos 4 fases: atender, responder, personalizar e orientar.
Então, no atendimento, nós vamos ali com o nosso carinho, com o nosso sorriso, com a nossa empatia, com a nossa forma de olhar, mostrar que nós estamos ali dispostos, interessados em atender e ouvi-lo. Vamos responder, como ele diz, por gestos e palavras, compreensão, vamos demonstrar compreensão por ele, correspondendo-lhe à expectativa pessoal. Demonstrar que nós estamos ali compreendendo, numa atuação, numa condição de empatia para com o seu problema, para com a sua dificuldade, para com a razão, o interesse que motivou a sua ida à casa espírita. Personalizar é importantíssimo, mostrar que a pessoa ela é capaz, que ela tem responsabilidade sobre o seu problema e que ela pode solucioná-lo e que na verdade a solução tem que partir dele, conquanto a Casa Espírita Oriente, e faz parte dessa função, ela não decide, ela não resolve, ela instrui para que cada um individualmente possa achar o seu caminho e a solução para os seus problemas. Essas etapas do processo de ajuda são fases sequenciadas e ordenadas de forma invariável. Uma depende da outra. O atender é pré-requisito ao responder e assim sucessivamente. Exemplo: não se pode orientar, que significa delinear metas para ajudar o atendido, sem antes atender, responder e personalizar. Ou seja, demonstrar compreensão pela verbalização do atendido, que é a fase de responder, não por palavras, mas por gestos, mostrando que nós estamos ali realmente com o objetivo de compreendê-lo, ampará-lo, auxiliá-lo, que nós estamos interessados nele, que naquele momento ele detém a nossa atenção completa, tá? Então, esse responder, no nosso corpo, nosso olhar, a nossa fisionomia, tudo isso, na verdade, queridos amigos, fala por nós, sem que haja necessidade de nós verbalizarmos qualquer palavra. Essa fase do responder bem executada possibilita o personalizar, que é levá-lo à compreensão de sua experiência vivida. Essa compreensão da vivência instrumentaliza o atendente fraterno à orientação do atendido aos recursos que a casa espírita possui, assim como a rede de serviços sociais existentes. Então, quando você, na realidade, trabalha o responder e o personalizar, o atendente fraterno compreende melhor as suas possibilidades, a sua capacidade, compreende de que forma a casa espírita pode ampará-lo, mas ele sai dali com a consciência, com o entendimento que ele mesmo vai, através da ajuda recebida, encontrar os mecanismos para solucionar, vencer, superar os seus desafios e os seus testemunhos. Importante observar que, se não houver uma boa preparação em cada uma dessas fases, pode comprometer irremediavelmente a fase seguinte e o atendimento fraterno como um todo. Assim sendo, quando o atendente fraterno atende e atende bem, o atendido envolve-se, ou seja, adquire a capacidade de confiar no processo de ajuda. E isso é fundamental, fundamental, queridos amigos, e exige do atendido, do atendente, com certeza, porque exige preparo, exige estudo, exige boa vontade. Ele pode muitas vezes chegar na casa espírita depois de um dia difícil, de problemas, de desafios, mas naquele momento que ele se coloca ali à disposição da casa, à disposição de Jesus, para abraçar aquele coração, ele precisa realmente atender e atender bem. Não é se envolver emocionalmente no problema, nós já sabemos disso, mas a empatia, ele mostrar que ele se preocupa, que ele compreende, que ele está ali para dar o seu melhor, isso é fundamental.
O atendido percebe esse envolvimento, seja encarnado ou desencarnado. Muitas vezes e quase sempre não são as palavras que nós dizemos que fazem a diferença ou auxiliam na mudança e na transformação das pessoas, mas é como nós somos, como nós agimos, é o nosso olhar, é o nosso carinho, é o nosso sentimento, é a nossa vibração, são as energias que nós passamos ao outro. Então, essa compreensão nós precisamos ter. Não é apenas técnica, compreendem? É sentimento, é amor. Por isso, a importância de nós termos a metodologia do amor, como nós já falamos em aulas anteriores. Quando o atendente responde bem, o atendido adquire a condição emocional para perceber a situação em que se encontra naquele momento em que pede ajuda. Durante o personalizar, deve acontecer o processo de compreender no atendido, ou seja, de ele ir mais fundo no exame de si mesmo, a ponto de estabelecer pela reflexão ligações de causa e efeito entre os vários elementos presentes na sua experiência de vida, de modo a definir aonde quer chegar. Por fim, a capacidade de orientar abre no atendido a possibilidade para o agir, que é o movimento interno da alma para sair de uma posição psicológica desfavorável para outra mais adequada e felicitadora. Então, meus queridos amigos, aí nós percebemos que todas as fases têm a sua importância e uma está diretamente relacionada à outra. Por isso, esse cuidado que nós precisamos ter para o atender, para o acolher, no responder, no personalizar e no orientar. Claro que isso, meus queridos amigos, vai acontecendo de forma automática. No início, o atendente, ele até pode ficar um pouco preocupado com isso, é natural. Mas a verdade é que com a prática, nós não vamos criando um momento específico. Agora eu estou na fase disso, na fase daquilo, na fase de orientar. Não, isso é automático. Mas é importante nós compreendermos essas fases para que nós possamos perceber a importância de cada uma delas e compreender que o resultado final do atendimento depende da realização exitosa de cada uma dessas fases anteriores, para que eu não peque, para que eu não fique relapso ou sem o devido cuidado para cada uma delas. Atender em dupla ou sozinho. O que será que é o ideal? Vejam, eis essa uma questão que a miúde é trazida à discussão por trabalhadores e dirigentes espíritas. Não raro, temos o ímpeto de transformar os trabalhos no centro espírita em receitas prontas e que devem funcionar em todas as situações. O atendimento em dupla, ou feito por apenas um atendente, é escolha e consenso de cada centro espírita. No entanto, ninguém pense que apenas esta escolha preservará a dignidade e a elevação da tarefa, mas sim a vigilância, a oração e o devotamento ao dever, bem como a disciplina moral e afetiva de cada um. Então, no atendimento espiritual no Centro Espírita, nesta obra, coloca exatamente essa questão, que nós sabemos que ela é muito comum dentro do atendimento fraterno, essa dúvida, e aqui nos mostra que são opções que a Casa Espírita tem, de atender em dupla ou de forma individual. Ambas as situações têm seus pontos positivos e têm seus pontos negativos. E a casa, segundo a sua forma de pensar e de agir, vai avaliar, vai escolher uma ou outra. Mas é como diz aqui, não é o fato de eu escolher de uma maneira ou de outra que de alguma forma aquela tarefa está completamente preservada de problemas e de situações delicadas. Não. Temos sempre que estar vigilantes, orando, tem que haver realmente um devotamento da casa, dos trabalhadores, disciplina,
para que a tarefa não seja comprometida. Então, situações, desafios, problemas podem acontecer de uma forma ou de outra, tá? Mas vejam bem sobre esse assunto que nós vamos trazer nesse momento a orientação trazida pelo autor Marlon Reikidal no livro Diálogo Fraterno. Marlon, diferentemente de outras opiniões, ele, na sua avaliação, considera que o mais indicado, o mais ideal é o atendimento em dupla. E ele vai externar aqui as suas razões. Então ele diz, embora não haja uma resposta simples, acredita que o melhor seja evitar o atendimento individual. E ele vai trazer para nós os benefícios, segundo a sua visão, do atendimento em dupla. Então ele diz, a troca de impressões, nós temos ali a possibilidade de trocar ideias, já que duas pessoas estavam presentes naquele atendimento. O apoio em casos complexos, nós nunca sabemos o que vai, na verdade, haver, que tipo de problemática será colocada no atendimento fraterno. E às vezes, situações e casos mais complexos, onde nós talvez nos sintamos inseguros, é bom contar com o apoio de um outro trabalhador, exatamente para que ele também possa trazer ali a sua experiência, agregar conhecimento e permitir que o atendimento seja mais efetivo. Suporte frente às problemáticas pessoais. Às vezes, queridos amigos, aquele problema trazido pelo atendido pode ser um problema vivenciado pelo próprio atendente. Nós não sabemos. E muitas vezes, quando nós nos vemos diante de situações similares, é mais difícil nós estarmos ali orientando, porque muitas vezes nós também estamos passando por aquela dificuldade e precisando de orientações. Então, em determinadas situações, é bom ter o suporte de um outro trabalhador para nos ajudar em situações como essas. Chance de melhores interpretações doutrinárias, duas cabeças pensando, a probabilidade de se errar, de se fazer uma avaliação equivocada é menor. Estágio para novos atendentes, é uma oportunidade para aquelas pessoas que, por exemplo, estiverem fazendo curso como você e querem ter uma orientação, participarem um pouquinho de um atendimento mais com uma pessoa, com um atendente mais experiente, essa é a oportunidade. Ele aprende, mas também auxilia e todos ganham com esse atendimento. Não só o atendido, mas também o atendente. Segurança do atendente, da instituição e do atendido, porque nós temos ali sempre uma terceira pessoa para fazer uma avaliação. Às vezes, existem situações que podem acontecer, por exemplo, de o atendido ou o atendente se sentirem ali numa situação delicada, de algum assédio, de algum equívoco, de alguma interpretação equivocada de algo que tenha acontecido durante esse atendimento. E isso vai ser e pode ser relatado à instituição. Então, quando nós temos uma terceira pessoa, é sempre melhor. Evita, não que situações difíceis não possam acontecer, claro que podem, mas nós diminuímos o risco tendo uma terceira pessoa, uma terceira opinião. Então, é uma segurança para a casa, para o atendido e para o atendente também. Traz ainda, Marlon, algumas reflexões sobre o atendimento individual. Então ele diz, na opinião dele, há um desperdício de trabalhadores experientes. Segundo, algumas pessoas algumas casas espíritas que optam pelo atendimento individual, colocam que atender em dupla é um desperdício de trabalhadores experientes. Por quê? Porque eu direciono 2 trabalhadores para um único atendimento.
quando eu poderia colocar cada um deles em 2 atendimentos diferentes. Então, seria mais útil para a casa, porque atenderia o maior número de pessoas. E aí ele coloca: será que sempre damos conta? Nada pode afetar nosso equilíbrio, serenidade e isenção? Somos seres humanos ou heróis? Então Marlon diz: será que nós, individualmente atendendo, sempre damos conta do recado? Será que nada, nenhuma situação pode afetar o nosso equilíbrio, nossa serenidade, nossa isenção, mesmo sendo trabalhadores experientes? Por isso ele diz: somos seres humanos ou somos heróis? Então, por mais experientes que nós sejamos, nós somos imperfeitos. Temos as nossas fragilidades e podemos nos colocar nessa condição, diante das nossas fragilidades, num atendimento fraterno. E isso pode trazer um certo prejuízo para aquele diálogo, que, se houvesse uma segunda pessoa junto com o atendente, isso poderia ser evitado. Uma outra situação trazida é a grande demanda de atendimentos. E diz o autor que o caminho não é dividir as duplas, mas qualificar mais trabalhadores. Em situações excepcionais, atende-se sozinho, tudo bem, mas isso não deve ser a regra. Então ele diz: se nós estamos com uma necessidade de atendimento muito grande, a casa precisa capacitar novos trabalhadores, realmente promover cursos de atendimento fraterno para que essa necessidade possa ser suprida, não dividir as duplas, ok? Perda de privacidade. Havendo uma terceira pessoa, a privacidade ela é diminuída e ali o atendido acaba externando a sua problemática a não uma, mas a 2 pessoas. E aí vem o autor dizendo que o atendimento não é uma relação de psicoterapeuta e paciente, não sendo algo que o centro espírita deva se incumbir. Então não precisa de alto nível de intimidade e de tanta privacidade assim. Havendo um atendimento em dupla, sendo atendido num local específico, haverá ainda a natural, a necessária privacidade. Não está sendo colocado em público. Então ele diz: não é a mesma relação de psicoterapeuta e paciente, razão pela qual ele não vê que a perda dessa relativa privacidade seja motivo a justificar um atendimento individual, tá? Mais do que a preocupação com o atendido, muitos colaboradores que se recusam ao atendimento em dupla têm um outro interesse, às vezes inconsciente, que é o de não se expor. Não estamos sob os olhos ou ouvidos que possam nos avaliar, questionar a nossa abordagem, verificar as nossas possíveis falhas. E isso é grave, pois a nossa preocupação deve ser, acima de tudo, com o sujeito atendido e com a instituição na qual labutamos. Desses possíveis desconfortos sairá um trabalhador mais preparado, menos orgulho e mais trabalho no bem. Então, essa é a colocação de Marlon, e ele realmente traz uma temática interessante agora, neste momento, quando muitas vezes o atendente, na verdade, ele não quer se expor, ele não quer se sentir vigiado, como se ele estivesse sendo ali analisado sempre por uma segunda pessoa. O seu orgulho fala alto e às vezes ele não percebe ou ele não se reconhece dessa forma, acaba encontrando outras justificativas para defender o atendimento individual, quando de fato é o que ele coloca. Ainda realmente ele não quer, ainda tem muito orgulho e realmente não está tão preocupado assim com o atendimento, com a instituição e com o atendido. Perfeito? Então, o atendente principal e atendente de apoio é o que sugere o autor, Marlon, que
Tem aquele principal, aquele que seja mais experiente e o atendente de apoio. E nesse caso, ele diz, o atendente de apoio é de apoio. Ele não vai ficar falando junto com o principal, ele vai ficar ali em silêncio. Se houver uma necessidade, se o atendente principal solicitar a sua orientação, ou pedir que ele traga algum esclarecimento, ele o fará. Mas ele deve se colocar na condição de apoio e deixar que a condução do atendimento seja feita pelo principal, para que não haja ali, às vezes, duas pessoas falando com uma metodologia diferente. Cada um de nós tem uma forma de dizer, tem um jeito diferente de orientar. Então, até para não confundir o atendido, cada um tem que saber as suas funções, tá? Vejam bem, queridos amigos, embora nós saibamos que cada casa espírita pode optar por aquele método que achar mais conveniente, eu, particularmente, me filio mais à posição trazida por Marlon. Eu acho que as ponderações dele são muito adequadas, realmente tem razão de ser na sua grande maioria. Na minha avaliação, atender em dupla traz mais benefícios do que eventuais prejuízos. Mas isso é uma opinião particular, ok? Mas é como nós dissemos, cada casa tem a sua metodologia e opta por aquilo que entender mais conveniente. Vamos falar um pouquinho então sobre o acolhimento. O modo como é feito o primeiro contato com o atendido representa importante aspecto para a geração de sensação de conforto e acolhimento e poderá ser fator determinante da sua confiança em se abrir para ser ajudado em suas necessidades. Não há a menor dúvida de que a forma como nós somos acolhidos durante o atendimento fraterno vai nos trazer ou não essa sensação de conforto. E isso é fator determinante na confiança que o atendido vai sentir para se abrir ou não com aquele atendente, para colocar ali as suas necessidades e buscar a devida ajuda. Então, acolhimento é fator essencial no atendimento fraterno. Iniciar, portanto, a interação de forma gentil e atenciosa, transmitindo ao atendido a mensagem de que há disponibilidade de sua parte para atendê-lo e que ele é bem-vindo. Irmos até o atendido, muitas vezes, não é ficarmos naquela sala destinada ao atendimento ali sentado e esperar que o atendido venha ou seja levado. Isso pode acontecer, pode, se for a orientação da casa, as normas da casa. Mas, quando ele lá chega, é importante que o atendente tenha uma postura de gentileza. Ele levanta, ele cumprimenta, ele dá um sorriso, ele acolhe com as suas emoções, com os seus gestos, aquele coração. Não é ele ficar ali sentado como numa posição maioral, soberba, esperando o atendido sentar. Percebem que são detalhes, mas que fazem uma diferença gigantesca para aquele que chega. Iniciar o atendimento utilizando-se de expressões amorosas, que não significam intimidade, como meu querido, meu amor, toques corporais, não, isso é desnecessário. Mas expressões que transmitam o sentido da fraternidade do Espiritismo, de esperança, de ânimo com Jesus. Seja bem-vindo à casa de Jesus. O que o traz a esta casa, meu irmão? O que está buscando? Que bom que veio à nossa casa. Jesus vai certamente ajudá-lo. Percebem que são expressões de extremo acolhimento e não tem nada de intimidade. Mas, se nós estivéssemos ouvindo essas palavras, nós certamente nos sentiríamos acolhidos. Então, o outro também.
Percebem, queridos amigos, como o acolhimento é importante? Aí, dentro dessa fase do acolhimento, existem algumas perguntas, alguns questionamentos que nós devemos evitar. São questionamentos que podem levar o acolhimento e o atendimento para um caminho desagradável ou, na verdade, para uma ampliação dos problemas e não um alívio da dor, do desconforto daqueles corações. Então, devemos evitar questionar sobre razões e porquês da presença do atendido. Por que está aqui? Leva para o mental a explicações e conjecturas sobre causas que nem sempre exprimem a razão real de estar ali. Pode ocasionar uma fuga ao foco da questão real. Formulações que focam o atendente ou a instituição no que posso ser útil, o que eu posso ser útil, o que a casa pode fazer por você. A pessoa é levada a pensar no que você ou a casa podem fazer por ela e não nela mesma e na questão que a trouxe. Evitar estimular dependência. Olhem que observações sutis. Quando eu digo por que você está aqui, eu vou fazê-la trazer explicações sobre as causas que muitas vezes não é o objetivo maior dela ali estar. Mas eu vou perguntar, eu vou dizer que Jesus seja bem-vinda, que Jesus está ali para acolhê-la, que com certeza ali nós vamos procurar orientá-la segundo os princípios da doutrina espírita para que ela mesma possa encontrar as condições para solucionar eventuais dificuldades, mostrando sempre que não sou eu que resolvo a vida de ninguém, que não é a casa espírita que resolve a vida de ninguém. Apenas cada um é que resolve as suas próprias dificuldades. Eu posso orientar, a casa pode sustentar, mas é a própria pessoa que tem que caminhar, vencer os seus desafios e realmente crescer com as adversidades. Então, são situações que a autora traz para as nossas reflexões e, com isso, tentar fazer com que o acolhimento fraterno, que o atendimento, que o diálogo seja mais efetivo. Nós precisamos individualizar o encontro, perguntar o nome do atendido, acolher com gentileza, respeito, de forma serena e carinhosa, porém discreta. Manter uma postura corporal de recepção plena, sem excesso de aproximação ou distanciamento, mantendo um contato visual, mas sem devassar o atendido com o olhar. Manter fisionomia e vocalizações agradáveis, sem afetação. Focar a atenção integralmente no atendido, não no eventual acompanhante. Então, são posturas. O acolher com a gentileza é uma postura corporal que demonstra recepção, é o contato visual, ele se sentir realmente, a pessoa, o atendido, perceber que nós estamos prestando atenção nas suas colocações, naquilo que ele tem a nos dizer, mas ao mesmo tempo com moderação, para que ele não se sinta devassado. A minha fisionomia, as coisas que eu falo, tudo tem que ser de forma simples, respeitosa, sem afetação. O nosso objetivo ali não é trazer o foco para nós, mas ao contrário, para a doutrina e principalmente destacar como nós podemos orientar aquele coração para que ele realize as necessárias reflexões acerca da sua problemática e juntos podemos ali traçar algumas orientações, é a fase do orientar, mas de forma que o próprio atendido reflita, observe e chegue também àquelas conclusões, certo? Saber ouvir. Essa é uma das
um dos pontos, uma das questões mais essenciais e importantes do atendimento fraterno. A escuta é o ponto mais abordado nos textos sobre atendimento fraterno. Ouvir é uma arte e uma técnica, mas poucas vezes dialogamos. Normalmente são 2 monólogos. Eu falo, mas não escuto o outro fala e não me escuta. Vive-se dias que quase ninguém está disposto a sair do seu egocentrismo. Precisamos dimensionar a intensidade do nosso ouvir e do nosso falar. Busca o sentido para o atendido, aprender sua realidade existencial. Meu marido é agressivo. Fiquei seriamente deprimido. Sem isso, não há como averiguar com precisão as melhores orientações doutrinárias. E dimensionar o tempo. Há quanto tempo está em certa situação? 3 meses, 10 anos? A noção do tempo pode nos confirmar a necessidade de sugerirmos acompanhamento especializado, situações que se estendem por anos. Então, vou explicar. Dentro dessa capacidade de saber ouvir, informações importantes nos serão transmitidas. Por isso, nós precisamos ouvir, porque através das palavras, das informações trazidas, é que nós vamos ter condições de avaliar a problemática, como ele coloca aqui, dimensionar a intensidade do problema, da realidade existencial de cada um. Então, eu vou buscar ali o sentido para o atendido, aprender a sua realidade existencial, compreender realmente a intensidade do seu problema. Então, quando ele coloca meu marido é agressivo, isso é algo importante, uma observação muito importante que o atendido vai captar, porque a agressão pode levar a agressão pode levar a vários aspectos. Mas o que quer dizer com o meu marido é agressivo? É um agressivo, aí é o caso de nós sabermos ouvir para depois fazermos uma avaliação precisa daquelas informações. Agressivo como? Agressivo com palavras, agressivo com atitudes, gestos. O que é o agressivo? Qual a intensidade desse agressivo? Percebem que o meu marido é agressivo, o agressivo para o atendido pode não ser a mesma coisa para o atendente? Então, eu preciso de mencionar a intensidade daquilo que está sendo comentado. Fiquei seriamente deprimido. Como assim? Seriamente deprimido em que sentido? Você deixou de comer, você deixou de tomar banho, você deixou de trabalhar, você deixou de ter suas atividades. O que é o seu seriamente deprimido? Você pode me explicar um pouquinho mais detalhadamente como você se coloca, o que você entende por seriamente deprimido? O atendente precisa mensurar a intensidade das coisas que são ditas, para ele compreender melhor aquele atendimento. Dimensionar o tempo, por exemplo. A noção de tempo pode nos confirmar a necessidade de sugerirmos um acompanhamento especializado. Se a pessoa, por exemplo, diz que ela está deprimida há anos, isso certamente é algo que nos faz avaliar e perceber que é importante um acompanhamento especializado dentro da medicina humana para auxiliar naquele tratamento, que só o tratamento espiritual não vai conseguir resolver aquele problema, auxiliar suficiente para que a pessoa resolva aquele problema. Mas, às vezes eu estou numa situação, eu estou há 3 meses, então 3 meses é um tempo curto, e que talvez a pessoa com o tratamento espiritual unicamente consiga solucionar. Então, esse tempo precisa ser mensurado, e isso também decorre do ato de ouvir. Aprofundar eventos importantes. Então, questionar visando compreender e ajudar melhor. Por que se consultou com um psiquiatra? Então, se a pessoa disser, eu fui no psiquiatra, por que você se consultou?
Quando, por que e por quanto tempo ficou em instituição psiquiátrica? Você ainda está em tratamento? Já pensou em outras vezes em morrer? Hoje pensa, chegou a planejar? Quando a pessoa, por exemplo, fala que pensa ou já pensou em suicídio. Então, são situações importantes. E aí é o caso do atendente fazer perguntas pontuais. Ele não vai se intrometer, ele não vai impedir que o atendido fale, não é isso. Mas ele vai, de forma muito delicada, fazer pequenas interferências para fazer os questionamentos importantes e depois ele vai deixar que o atendido novamente coloque e explane. Mas ele está captando informações para que ele possa fechar as suas conclusões, as suas ponderações, o seu diagnóstico em relação àquele caso que lhe é trazido. Demonstrar compreensão. Quem fala precisa se sentir compreendido. Acenar positivamente com a cabeça. Concordar é diferente de compreender. Deixe-me ver se compreendi bem o que você disse. Você quer dizer que é isso mesmo? Resumir e devolver o que foi dito proporciona ao atendido a possibilidade dele mesmo se escutar. É um efeito terapêutico. Então, demonstrar compreensão significa que depois de ouvir, é interessante, é uma terapêutica indicada, você, de uma certa forma, retribuir aquela informação que você recebeu. Então, você pode, por exemplo, quando o atendido coloca, deixe-me ver se compreendi bem o que você disse, e eu faço um resumo daquilo que ele me disse. Então, a gente coloca, você quer dizer que, e eu coloco as informações, é isso mesmo que eu compreendi? Ou seja, você resume e devolve aquilo que foi dito. Porque muitas vezes você tem a oportunidade do atendido dizer, realmente é isso mesmo. Então você vai estar seguro de que você fez uma interpretação adequada. Ou ele pode talvez corrigir, dizer, não é bem assim, na verdade é isso, é isso, é isso. Então você vai ter a oportunidade de compreender bem, demonstrar que você prestou atenção, que você compreendeu. E o próprio atendido tem esse efeito terapêutico de ter ali a oportunidade de ouvir aquilo que ele mesmo colocou. Precisamos de empatia, sentir o que se sentiria caso estivesse na situação e circunstância experimentadas por outra pessoa, sentir dentro de nós. Difere da simpatia que exprime sentir com. Então, aqui é sentir dentro, é realmente que a pessoa ela vai perceber que nós nos preocupamos, que nós sentimos também aquela situação, que nós compreendemos verdadeiramente o que a pessoa está vivenciando. A empatia é um estado de identificação mais profundo da personalidade, a tal ponto em que uma pessoa se sinta dentro da outra personalidade. É nesta identificação que o verdadeiro entendimento entre as pessoas pode ocorrer. O primeiro passo para que a pessoa alcance essa condição de empatia é a simpatia. O atendente fraterno deve ter facilidade para simpatizar com as pessoas, de sentir com cada uma os sofrimentos e dificuldades que atravessam e sentir-se solidário. Simpatia é esse sentir com. Mas, queridos amigos, o ser solidário não significa que eu vou absorver o problema do outro, trazer para mim o problema do outro. Não é isso. É o outro perceber que eu compreendo, que eu entendo, que eu sinto também as suas dificuldades e que se eu estivesse no lugar dele, eu também sentiria aquela dor, aquela dificuldade. É essa compreensão empática que faz uma grande diferença no diálogo fraterno. A empatia denota um estágio mais avançado e pode-se dizer que é a essência do amor.
Somente aquele que ama ao próximo tem a capacidade de sentir dentro, mergulhar no mundo dos sentimentos alheios e captar-lhes a mensagem silenciosa, os apelos, a busca e, em profunda doação, transmitir a palavra certa, permeada desse amor desinteressado e terno que transcende ao entendimento comum. Quando nós mergulhamos no mundo dos sentimentos alheios, captando a sua mensagem, a sua dor, o seu apelo em profunda doação, nós estamos amando. E esse sentir dentro é nós não ficarmos indiferentes à dor do próximo. Chico Xavier, segundo uma informação de Geraldinho Lemos, disse a ele que uma das razões pelas quais ele tinha problema cardíaco, e nós sabíamos que Chico Xavier tinha também problemas cardíacos, era exatamente, segundo palavras de Chico Xavier, porque ele, na verdade, se sentia muito tocado pelas dores de todos aqueles que o procuravam. Ele sentia as dores do outro junto com eles, ele se compadecia, ele se emocionava. E o seu coração, naquele momento, diante de tanto sofrimento que ele presenciou e diante de tanto sofrimento que ele também sentiu junto, ele tinha também ampliada as suas dores cardíacas. Então percebam que ele estava ali sentindo dentro de si, sentindo junto, mas ele não se desequilibrava nem nada disso, dava sempre o atendimento e os esclarecimentos necessários, mas ele não se tornava inerte, como se fosse uma barreira à dor e à problemática do outro. Então havia ali empatia de Chico Xavier. A pessoa empática é aquela que consegue ou se esforça para conseguir evitar que seus princípios e valores interfiram no depoimento de quem fala, permitindo que esta fala seja integral, atingindo dessa forma o objetivo do atendimento fraterno, que é o de oferecer espaço, tempo, atenção e amor fraternal para que o outro se libere o mais possível de seus conteúdos emocionais negativos. A capacidade de empatizar denota amadurecimento espiritual, que é progressivo e se desenvolve à medida em que a pessoa aprofunda a sua disposição de amar ao próximo e, em última análise, a vida em todas as suas formidáveis expressões. Então, quanto mais amor nós trabalharmos, nós tivermos em nosso coração, em nosso íntimo, mais capacidade de empatia nós teremos, mais amadurecimento espiritual nós teremos e, portanto, mais capacidade de auxílio também. Para os serviços de atendimento fraterno, o significado da empatia amplia-se e torna-se realmente na capacidade de amar ao próximo, consoante o inolvidável ensinamento de Jesus, que sintetiza tudo isto em plenitude no amar ao próximo como a si mesmo. O amor, sempre o amor. Algumas atividades reflexivas para você. Então, faça o propósito de internalizar as posturas íntimas indicadas em seus contatos com as pessoas que atende ou atenderá em diálogo fraterno. Reflita sobre como exercitar-se nesse propósito, até que elas sejam naturais ao seu modo de sentir e atuar frente aos atendidos. Dentro dessas informações, dessas posturas íntimas que nós trouxemos para você, tente colocá-las em prática nos seus contatos pessoais, com a sua família, seus filhos, esposo, mãe, pai, irmão. Você não precisa trabalhar essas posturas apenas com o atendido.
Busque já internalizar e colocá-las em prática no seu dia a dia. Comece a se exercitar até que elas se tornem naturais e realmente você consiga sentir-se mais natural diante dos atendidos. Uma das formas que nós temos de verdadeiramente internalizarmos tudo isso que nós aprendemos é colocando em prática em todos os momentos. Com a nossa família, com os nossos amigos, a todo momento, Deus nos dá a oportunidade de sermos atendentes fraternos. Podemos não estar conscientes desta situação, mas isso é algo constante, que a todo momento nós somos chamados a trabalhar, a testemunhar. Então, por que não começarmos desde agora fazendo esses exercícios? Caso você já esteja em exercício da atividade do atendimento fraterno, analise se você incorre nas atitudes e comportamentos a evitar nas suas interações com os seus atendidos. Estenda a sua análise às suas interações no ambiente social, principalmente caso esteja se preparando para começar a atividade em sua casa espírita. Anote os resultados de suas reflexões e análises, localizando os pontos que você já atende, aqueles que demandam uma maior exercitação e aqueles que se encontram necessitados de reformulação. Anote, analise, reflexione sobre aquilo que você já conquistou, aquelas atividades, aquelas atitudes, aquelas condições íntimas que você já conquistou, aquilo que está mediano e aquilo que ainda está regular, que você precisa realmente se trabalhar mais a miúde. E aqui, queridos amigos, nós trazemos a nossa bibliografia, finalizando por hoje o nosso estudo, a nossa aula sobre a prática do atendimento fraterno, parte 1. Eu quero agradecer a você pela sua companhia. Nós ainda vamos continuar dentro desta temática. Finalizamos com com essas reflexões, com esse trabalho, essa tarefa de casa para você. Você tem aí uma semana para trabalhar esse exercício. Faça. Se você realmente está aqui dedicado a ser um bom atendente fraterno, se é isso que você almeja, se você se identifica com essa atividade, então dê o seu melhor. Não veja apenas as aulas, mas procure colocar em prática as perguntas reflexivas, as atividades reflexivas. Nós ajudamos daqui, fazendo a nossa parte de instruir e orientar. E você faz a sua também, fazendo o seu dever de casa, estudando, procurando realmente trabalhar a sua reforma, aquilo que você precisa ainda se aprimorar para que tudo aconteça como o nosso mestre querido merece, da melhor forma possível. Meus amores, seguem aqui os nossos contatos, as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube. Lembrando que nós temos vários cursos, procurem pelas playlists, cada curso está em uma playlist individualizada. Nosso perfil do Instagram. Se você não nos segue no Instagram, vá lá, conheça também o nosso perfil, esteja conosco. Nós temos atividades, situações voltadas só para o Instagram. Tenha a oportunidade também de conhecer essa ferramenta. Nosso Telegram, onde nós temos a oportunidade de fazer os estudos em áudio, tá? Nós estamos sempre trazendo também estudos em áudio para aquelas pessoas que desejam. E o canal do Telegram é esse canal que nós disponibilizamos, além de trazermos as novidades, as palestras, os cursos, nós trazemos também determinados estudos em áudio. Temos o nosso portal, onde você pode ter acesso ao nosso blog, onde você pode ter acesso aos nossos livros, adquirindo os nossos livros na loja virtual, pode acessar a sala de aula, onde você tem acesso aos slides
dos nossos cursos, não apenas desse, mas de todos os cursos. Basta você se tornar um membro do nosso canal, é gratuito, é apenas para efeito de controle do nosso site, e você consegue baixar, fazer o download de todo o material que nós disponibilizamos. Temos o e-mail Evelyn, para dúvidas doutrinárias, temos o suporte, para outros questionamentos, e nosso WhatsApp e Telegram, também para dúvidas, para um diálogo fraterno, para uma outra situação mais particularizada que você sinta necessidade. Perfeito? Meus queridos amigos, um grande abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.